Você está sendo atacado espiritualmente? Sente que há forças invisíveis conspirando contra você? Que seus planos são bloqueados, suas portas são fechadas, e por mais que você lute, parece que algo maior está operando contra a sua vida? Então você precisa desta oração poderosa baseada no Salmo 18, porque hoje mesmo, agora mesmo, seus inimigos cairão diante do poder de Deus. Esta não é uma oração comum. Esta é uma declaração de guerra espiritual contra toda bruxaria, contra toda maldição, contra todo feitiço e trabalho espiritual que foi enviado para destruir você. E eu declaro em nome de Jesus que a partir deste momento, tudo isso será destruído. Você precisa entender algo fundamental sobre sua identidade espiritual. Você não é vítima. Você não foi chamado para viver acuado, com medo, escondido dos seus inimigos. Você é guerreiro de Deus. Você é filho do Altíssimo. Você tem o sangue de Jesus Cristo cobrindo sua vida. E quando você está em Cristo, quando você clama pelo nome do Senhor, todo o inferno treme. Toda feitiçaria perde seu poder. Toda maldição é quebrada. Todo trabalho espiritual é desfeito. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você precisa acordar para essa verdade. Você precisa reconhecer que o Deus que você serve é todo-poderoso. Agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras, eu quero que você faça algo profético. Escreva nos comentários: meus inimigos caem agora. Declare isso. Profetize isso sobre sua vida. Porque quando você abre sua boca e declara a palavra de Deus, você está ativando forças celestiais. Você está mobilizando anjos. Você está liberando o poder do Espírito Santo para operar em seu favor. E se você quer continuar recebendo orações poderosas como esta, se inscreva no canal e ative o sininho, porque Deus tem muito mais para te entregar. Talvez você esteja passando por perseguições inexplicáveis. Talvez aquele negócio que estava prosperando começou a falhar misteriosamente. Talvez relacionamentos saudáveis foram destruídos sem nenhuma causa aparente. Talvez você sente um cansaço que os médicos não conseguem explicar, dores que nenhum exame detecta, pesadelos constantes onde você vê pessoas fazendo rituais contra você. Pessoas que se levantaram contra você sem motivo. Pessoas que te odeiam, que falam mal de você, que trabalham nas trevas para te destruir. Pessoas que foram aos feiticeiros, aos pais de santo, aos trabalhos de macumba e pagaram para que sua vida fosse amarrada, para que você não prosperasse, para que você não tivesse paz. E você sente isso. Você sente o peso espiritual. Você sente as portas sendo fechadas, mas eu tenho uma notícia para você. Acabou. A partir de hoje, com esta oração do Salmo 18, tudo isso é destruído. O Salmo 18 é uma das armas espirituais mais poderosas que existem contra bruxaria e maldições. Davi escreveu este salmo quando Deus o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Davi estava sendo perseguido, caçado como um animal. Tinha pessoas querendo matá-lo, tinha o próprio rei de Israel usando feiticeiros e adivinhos para encontrá-lo e destruí-lo. Mas Davi clamou ao Senhor e o Senhor o livrou. E o mesmo Deus que livrou Davi vai livrar você. O mesmo poder que operou naqueles dias está disponível hoje para você. O mesmo Deus que fez os inimigos de Davi caírem vai fazer seus inimigos caírem agora mesmo. Você não está sozinho nesta batalha. Você tem o Deus dos exércitos ao seu lado. Você tem o leão da tribo de Judá rugindo em seu favor. Você tem o sangue de Jesus Cristo, que é mais poderoso que todo o sangue derramado em terreiros, mais poderoso que toda oferenda feita a demônios, mais poderoso que toda palavra amaldiçoada pronunciada contra você. E hoje, através desta oração, você vai experimentar o poder libertador de Deus.
Você vai sentir as correntes sendo quebradas. Você vai ver seus inimigos confusos, derrotados, caindo diante do poder do Altíssimo. Então prepare seu coração. Desligue tudo que possa te distrair. Coloque esta oração no volume máximo e ore comigo com fé. Porque o que vai acontecer aqui não é apenas uma oração bonita. Vai acontecer uma guerra espiritual. Vai acontecer uma batalha no mundo invisível. E você vai sair vitorioso. Seus inimigos vão cair, as maldições vão ser quebradas, a bruxaria vai ser desfeita e a glória de Deus vai brilhar sobre sua vida. Compartilhe esta oração com alguém que está sendo atacado espiritualmente, porque você pode ser o instrumento de Deus para libertar uma vida hoje. Antes de começarmos esta oração poderosa, você precisa entender o contexto do Salmo 18. Você precisa conhecer a história de Davi para entender o poder desta oração que você está prestes a fazer. Davi não era apenas um rei, ele era um homem perseguido, caçado, marcado para morrer. Saul, o rei de Israel, estava possuído por um espírito maligno e tinha uma obsessão doentia por matar Davi. E Saul não estava sozinho. Ele tinha um exército inteiro procurando Davi. Ele consultava feiticeiros e médiuns para tentar descobrir onde Davi estava escondido. Era uma perseguição espiritual e física. Davi passou anos fugindo, escondendo-se em cavernas, dormindo no deserto, sem saber se veria o dia seguinte. Ele estava cercado por inimigos visíveis e invisíveis. As pessoas que deveriam protegê-lo o traíam. Os que deveriam ser seus amigos se tornavam seus perseguidores. E nos momentos mais escuros, quando a morte parecia certa, quando tudo estava perdido, Davi fez algo que mudou completamente sua história. Ele clamou ao Senhor. Ele não correu para soluções humanas. Ele não tentou fazer justiça com as próprias mãos. Ele dobrou seus joelhos e bradou ao Deus Todo-Poderoso. E o que aconteceu? Deus desceu dos céus. A Bíblia diz que os céus se curvaram, que o Senhor desceu com trevas debaixo de seus pés, que ele cavalgou sobre querubins e voou sobre as asas do vento. Deus não apenas ouviu Davi, ele agiu, ele interveio de forma sobrenatural. Ele confundiu os inimigos de Davi, ele fechou portas para os perseguidores e abriu portas para Davi. Ele transformou a caçada em vitória. Ele transformou o perseguido em rei. E tudo isso aconteceu porque Davi orou, porque Davi clamou, porque Davi confiou no poder de Deus e não na força humana. Esta mesma unção está disponível para você hoje. O mesmo Deus que desceu dos céus para livrar Davi vai descer para livrar você. Não importa quantos inimigos você tenha, não importa quão poderosos eles pareçam ser, não importa quantos trabalhos espirituais foram feitos contra você, não importa quantas vezes seu nome foi pronunciado em terreiros, em centros espíritas, em rituais de bruxaria. Quando você clama ao Senhor com fé, quando você ora este Salmo 18 acreditando no poder de Deus, as forças do inferno recuam, os demônios fogem, as maldições são quebradas e você experimenta o mesmo livramento que Davi experimentou. A história de Davi não é apenas uma história antiga, é uma profecia sobre sua vida. É uma revelação de como Deus opera em favor daqueles que o amam. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus libertador, o mesmo Deus guerreiro, o mesmo Deus que peleja pelas batalhas do seu povo. E se ele fez por Davi, ele vai fazer por você. Se ele livrou Davi das mãos de Saul, ele vai livrar você das mãos dos seus perseguidores. Se ele destruiu os inimigos de Davi, ele vai destruir seus inimigos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O que ele prometeu para um, ele promete para todos que o buscam de coração sincero. Então agora, com esta compreensão, com esta fé renovada, vamos entrar na oração mais poderosa da sua vida. Vamos clamar como Davi clamou.
Vamos decretar como Davi decretou. E vamos ver a mesma manifestação gloriosa do poder de Deus. Seus inimigos vão cair. As maldições vão ser quebradas. A bruxaria vai ser desfeita. E você vai experimentar a proteção sobrenatural do Altíssimo sobre sua vida. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, eu venho diante da Tua presença neste momento com o coração quebrantado, mas com a fé inabalável no Teu poder libertador. Reconheço que Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu libertador. Tu és o Deus em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Senhor Jesus, como está escrito no Salmo 18, eu te amo, ó Senhor, fortaleza minha. Tu és a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Em ti confio plenamente, sem reservas, sem dúvidas. Declaro agora mesmo que toda bruxaria enviada contra a minha vida está sendo destruída pelo teu poder. Toda maldição pronunciada contra mim está sendo quebrada pelo sangue de Jesus Cristo. Todo o trabalho espiritual feito em terreiros, em centros espíritas, em rituais de magia negra contra mim, está sendo desfeito neste exato momento. Pai, Tu vês os meus inimigos. Tu conheces aqueles que se levantaram contra mim. Tu sabes sobre as reuniões secretas onde meu nome foi pronunciado para o mal. Tu conheces os feitiços, os amarramentos, as oferendas feitas com o propósito de me destruir, de fechar minhas portas, de amarrar minha vida financeira, de destruir minha família, de trazer enfermidade sobre mim. Mas eu clamo a Ti agora, Altíssimo, e peço que desças dos céus com o Teu poder avassalador e destruas toda a obra das trevas contra a minha vida. Deus eterno, a palavra diz no versículo 3 que Tu és digno de louvor e que quando eu invoco o Teu nome, sou livre dos meus inimigos. Então eu Te louvo agora, Senhor. Eu exalto o Teu nome santo. Declaro que Tu és maravilhoso, poderoso, magnífico, incomparável. E porque eu Te louvo, porque eu invoco o Teu santo nome, decreto que neste momento estou sendo livre de todos os meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, como diz o versículo 4, e as torrentes da perdição me atemorizaram. Pai, eu tenho sentido isso na minha alma. Tenho sentido o peso da morte rondando minha vida, a opressão sufocante, a angústia que aperta o peito, o medo que paralisa. Tenho tido pesadelos horríveis onde espíritos malignos me atormentam, onde vejo sombras me perseguindo. Tenho sentido uma tristeza profunda, sem explicação médica, uma vontade de desistir de tudo, um cansaço que não passa mesmo depois de descansar. Mas eu sei de onde isso vem. Isso não vem de Ti, meu Deus. Isso vem das trevas, das maldições, dos trabalhos espirituais enviados contra mim. Os cordéis do inferno me cingiram, como está no versículo 5, e os laços da morte me surpreenderam. Mas eu decreto pelo poder do Teu nome que esses cordéis estão sendo cortados agora mesmo. Esses laços estão sendo quebrados neste instante pela autoridade de Jesus. Na minha angústia, conforme o versículo 6, eu invoco o Senhor e clamo ao meu Deus. E enquanto oro, sinto Tua presença se aproximando, trazendo libertação. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu clamo a Ti com todas as forças da minha alma. Eu abro minha boca e bramo o Teu santo nome, Jesus, 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 este nome que está acima de todo nome, que faz os céus se curvarem e o inferno tremer. Este nome que tem poder para salvar, libertar, curar e restaurar completamente. Meu Salvador, a Tua palavra promete que da Tua presença Tu ouves a minha voz, e o meu clamor chega aos Teus ouvidos. Eu creio nisso com todo o meu coração. Creio que Tu estás me ouvindo agora mesmo, que meu clamor já chegou ao Teu trono de glória, que já penetrou os céus e tocou Teu coração misericordioso.
creio que tu já enviaste teus anjos guerreiros para pelejarem por mim, que Miguel e seus exércitos já estão em movimento. O versículo 7 diz que então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes se moveram e abalaram, porque tu te indignaste. Peço agora, meu Deus, que te indignes contra aqueles que enviaram bruxaria contra mim, que te indignes contra os feiticeiros que fizeram trabalhos espirituais para me destruir, contra aqueles que pronunciaram palavras de morte sobre minha vida. Que a terra trema sob os pés dos meus inimigos. Que eles sejam confundidos em seus planos malignos, derrotados em suas intenções perversas, envergonhados publicamente. Que todo plano maligno deles seja frustrado antes mesmo de se concretizar. Fumaça subiu das tuas narinas, como está no versículo 8, e da tua boca um fogo consumidor. Brasas se acenderam dele. Pai, libera esse fogo consumidor agora sobre cada área da minha vida que precisa de purificação. Deus eterno e imutável, eu te peço que o teu fogo sagrado desça sobre minha vida e consuma toda bruxaria, toda maldição, todo encosto, todo espírito maligno que foi enviado contra mim por pessoas más. Que o teu fogo purifique minha casa, cada cômodo, cada canto escuro. Purifique meu local de trabalho, afastando toda inveja e competição desleal. Purifique meu carro, minhas posses, protegendo-me em cada caminho. Purifique minha família, cada membro, livrando-os de toda influência maligna. Que as brasas do teu altar celestial toquem cada área da minha vida e queimem toda impureza espiritual, toda contaminação demoníaca. O versículo 9 revela que tu abaixaste os céus e desceste, e uma nuvem escura estava debaixo de teus pés. Senhor Todo-Poderoso, eu te peço que desças agora mesmo, neste lugar onde eu estou orando. Que a tua presença gloriosa se manifeste aqui com poder e majestade. Que os céus se abram como se rasgassem e que tu venhas ao meu encontro com toda a tua glória. Cavalga sobre o querubim e voa, como diz o versículo 10. Voa sobre as asas do vento. Vem rapidamente, meu Deus, porque eu preciso urgentemente de ti, porque minha situação é desesperadora. Vem com tua glória manifesta que transforma ambientes. Vem com teu poder avassalador que derrota inimigos. Faz das trevas o teu esconderijo, conforme o versículo 11. E do pavilhão ao teu redor, a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Reconheço que tu és misterioso em teus caminhos, que tuas estratégias são mais altas que as nossas estratégias. Mas eu confio em ti completamente. Confio que mesmo quando não entendo o que está acontecendo ao meu redor, tu estás operando em meu favor nos bastidores da vida. Do resplendor da tua presença, as nuvens passaram com saraiva e brasas de fogo, como está no versículo 12. Agora sinto tua presença se intensificando ao meu redor. Pai Santo e Justo, libera o resplendor da tua presença sobre minha vida agora, neste exato momento. Que esse resplendor divino dissipe toda a escuridão que tem pairado sobre mim. Que as saraivas do céu caiam sobre meus inimigos que conspiram no oculto. Que as brasas de fogo celestial consumam toda obra maligna feita contra mim nos lugares secretos. O Senhor trovejou desde os céus, diz o versículo 13. E o Altíssimo fez ouvir a sua voz com saraiva e brasas de fogo. Senhor dos exércitos, trovejas agora sobre minha situação. Faz tua voz poderosa ressoar sobre minha vida como um trovão que sacode estruturas. Que tua voz ecoe nos lugares celestiais, onde batalhas espirituais acontecem, e quebre todo o poder das trevas mobilizado contra mim. Despediu as suas setas e dissipou os meus inimigos, conforme o versículo 14. Multiplicou os raios e os desbaratou. Pai guerreiro, dispara tuas setas certeiras contra aqueles que me perseguem injustamente. Multiplica teus raios de justiça divina sobre os feiticeiros que trabalham contra mim nas sombras.
Desbarata-os completamente, confunde-os totalmente, derrota-os permanentemente. Que eles não tenham força física, nem poder espiritual, nem autoridade maligna contra a minha vida. Então, como diz o versículo 15, foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro das tuas narinas. Altíssimo, repreende agora toda a força das trevas que age contra mim. Repreende todo o espírito maligno que foi invocado em rituais contra minha família. Repreende toda a bruxaria que foi ativada através de objetos, amarrações ou feitiços. Que o sopro das tuas narinas, que é mais poderoso que qualquer furacão, revele toda a obra oculta feita contra mim nas trevas e destrua completamente, sem deixar vestígios. Senhor Jesus, meu Salvador e Libertador, o versículo 16 é uma promessa preciosa que agarro com fé. Diz que tu enviaste do alto e me tomaste, tirando-me das muitas águas do sofrimento. Tu me livraste do meu possante inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu, conforme o versículo 17. Pai, eu reconheço com humildade que meus inimigos espirituais são infinitamente mais poderosos do que eu em minhas próprias forças. Reconheço que sozinho eu não posso vencer essa batalha invisível que se trava no mundo espiritual. Mas, com tua ajuda, com teu poder ilimitado, eu sou mais que vencedor em todas as circunstâncias. Então eu te peço agora com lágrimas nos olhos, Senhor, que desças do alto e me tomes em teus braços fortes. Tira-me dessas muitas águas de aflição profunda, de opressão constante, de angústia insuportável. Livra-me dos meus inimigos que são mais poderosos do que eu, que possuem conhecimentos ocultos, que invocam demônios, que fazem pactos com as trevas. Eles me surpreenderam no dia da minha calamidade, como está no versículo 18, mas o Senhor foi o meu amparo, meu apoio inabalável. Senhor, tu sempre tens sido meu amparo nos momentos impossíveis. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quando tudo parecia absolutamente perdido, tu estavas ali comigo. E eu sei, no mais profundo do meu ser, que hoje não será diferente, que tu não me abandonarás. Trouxe-me para um lugar espaçoso, como diz o versículo 19, e me livraste porque te agradei. Pai, eu quero te agradar em tudo que faço. Quero viver de uma forma que honre o teu nome santo. Livra-me agora, Senhor, e me traz para esse lugar espaçoso de liberdade plena, de paz abundante, de prosperidade genuína. Neste momento, paro para respirar profundamente e apenas agradecer em silêncio, porque sei que tu já estás operando. Deus de justiça perfeita, o versículo 20 declara que me recompensaste conforme a minha justiça e retribuíste segundo a pureza das minhas mãos. Pai Celestial, eu não sou perfeito, tenho minhas falhas e fraquezas, mas busco sinceramente andar nos teus caminhos retos. Busco fazer o que é correto e justo diante de ti, mesmo quando ninguém está vendo. Então eu peço humildemente que me recompenses por cada sacrifício que fiz por amor a ti. Que tu me retribuas por cada vez que escolhi o caminho correto, mesmo sendo mais difícil. Que toda a bênção que foi bloqueada injustamente por bruxaria seja liberada agora como uma avalanche de favor divino. Porque guardei os caminhos do Senhor, conforme o versículo 21, e não me apartei impiamente do meu Deus mesmo nas provações. Senhor Jesus, eu não sou rebelde contra ti, não sou desobediente às tuas ordens, não me afastei de ti nas dificuldades. Mesmo quando tudo estava desmoronando ao meu redor, eu continuo buscando tua face com sinceridade. Continuo orando quando parece que não adianta. Continuo confiando quando não vejo nenhuma evidência. Continuo crendo quando todos dizem que é loucura. Todos os teus juízos estão diante de mim, como está no versículo 22. E não rejeitei os teus estatutos sábios.
Fui íntegro para com ele, diz o versículo 23, e me guardei da minha iniquidade. Por isso, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme o versículo 24, segundo a pureza de minhas mãos perante os seus olhos que tudo veem. Senhor, retribui-me agora com generosidade. Derrama sobre mim tuas bênçãos acumuladas. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos transbordantes sem medida sobre minha vida, minha família, meus projetos. Senhor Deus fiel, Tu és verdadeiro em todas as Tuas promessas. Com o benigno te mostras benigno, como diz o versículo 25, e com o íntegro te mostras íntegro em teus tratos. Com o puro te mostras puro, conforme o versículo 26, e com o perverso te mostras astuto para confundi-lo. Porque tu livras o povo aflito e oprimido, como está no versículo 27, mas abatem os olhos altivos dos soberbos. Pai, eu sou parte desse povo aflito. Tenho sido afligido cruelmente por ataques espirituais coordenados, por maldições pronunciadas com ódio, por bruxaria enviada com intenção de morte. Mas eu creio com todo o meu coração que Tu vais me livrar completamente. E aqueles que se levantaram contra mim com altivez arrogante, aqueles que pensaram que poderiam me destruir e sair impunes, Tu vais abater com justiça. Tu vais humilhar publicamente. Tu vais derrotar vergonhosamente. Pois Tu acendes a minha lâmpada, diz o versículo 28. O Senhor meu Deus ilumina as minhas trevas mais profundas. Pai de luzes, acende minha lâmpada agora para que eu possa ver o caminho. Ilumina minha vida que tem estado em escuridão prolongada. Traz luz radiante onde há escuridão sufocante. Traz esperança renovada onde há desespero paralisante. Traz alegria contagiante onde há tristeza profunda. Porque contigo passarei pelo meio de um batalhão inimigo, como está no versículo 29, e com o meu Deus saltarei uma muralha intransponível. Senhor, eu decreto com autoridade espiritual que vou passar vitorioso por essa batalha. Vou saltar essa muralha gigante de dificuldades. Vou vencer porque Tu estás comigo em cada passo. Pai eterno, o caminho de Deus é absolutamente perfeito, como declara o versículo 30, e a palavra do Senhor é provada no fogo das aflições. Ele é escudo impenetrável para todos os que nele confiam sem hesitar. Senhor Todo-Poderoso, eu confio em Ti, completamente, totalmente, sem reservas, sem condições. E porque eu confio de todo o coração, eu sei que Tu és meu escudo protetor. Tu me proteges de toda seta envenenada do inimigo, de toda maldição lançada com ódio, de todo feitiço enviado com intenção maligna, porque quem é Deus senão o Senhor, como está no versículo 31, e quem é rochedo senão o nosso Deus Altíssimo? Não há outro Deus além de Ti no universo inteiro. Não há outro Salvador que possa me livrar. Não há outro libertador que tenha poder real. Tu és único, incomparável. Tu és soberano sobre tudo e todos. Tu és todo-poderoso sem limites. Deus é o que me cinge de força sobrenatural, diz o versículo 32, e torna perfeito o meu caminho tortuoso. Pai Celestial, cinge-me de força agora, porque me sinto fraco e exausto. Dá-me força renovada para enfrentar essa batalha espiritual. Dá-me força inabalável para resistir aos ataques constantes. Dá-me força perseverante para permanecer firme na fé. Faz os meus pés como os das servas ágeis, conforme o versículo 33, e põe-me nas minhas alturas destinadas. Senhor Jesus, eu decreto que vou subir para níveis mais altos. Vou alcançar minhas alturas proféticas. Vou chegar onde Tu me destinou a chegar desde antes da fundação do mundo. Adestra as minhas mãos para a peleja espiritual, diz o versículo 34, de sorte que os meus braços vergam um arco de cobre resistente. Ensina-me a guerrear no Espírito, Pai. Ensina-me a usar as armas espirituais com eficácia devastadora.
Senhor Deus dos exércitos, comandante das hostes celestiais, tu me deste o escudo da tua salvação poderosa, como está no versículo 35, e a tua mão direita me sustém quando fraquejo, e a tua brandura me engrandece. Pai amoroso, obrigado pelo escudo da tua salvação que me protege. Obrigado porque tua mão forte me sustenta quando estou caindo. Obrigado porque tua brandura paternal me engrandece diante dos homens. Alargaste os meus passos debaixo de mim, conforme o versículo 36, de maneira que os meus artelhos não vacilaram mesmo em terreno difícil. Senhor, alarga meus passos agora para que eu possa caminhar em território novo. Expande meu território de influência. Abre portas que ninguém pode fechar. Leva-me a lugares que nunca imaginei chegar. Persegui os meus inimigos e os alcancei, como diz o versículo 37, e não voltei enquanto não foram completamente consumidos. Senhor, eu decreto que meus inimigos espirituais serão consumidos pelo fogo do teu espírito. Não vou voltar atrás em minha fé. Não vou desistir da batalha. Vou perseverar em oração até ver a vitória completa e total. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, conforme o versículo 38, caíram debaixo dos meus pés. Pai guerreiro, que meus inimigos caiam agora sob o peso da tua justiça. Que eles não possam se levantar contra mim novamente. Que eles sejam derrotados de forma permanente e irreversível. Porque tu me cingiste de força para a peleja, como está no versículo 39. Prostraste debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram com arrogância e maldade. Deus vivo e verdadeiro, tu deste-me o pescoço dos meus inimigos, diz o versículo 40, e destruí aqueles que me odiavam sem causa justa. Senhor, dá-me o pescoço dos meus inimigos agora. Faz com que eles se rendam diante do teu poder. Faz com que eles desistam de me perseguir, porque reconhecem que tu estás comigo. Faz com que todo o trabalho espiritual que eles enviaram contra mim seja destruído e volte para eles multiplicado. Clamaram por socorro, mas não houve quem os livrasse, como está no versículo 41. Até o Senhor clamaram, mas ele não lhes respondeu, porque suas intenções eram malignas. Pai justo, que os feiticeiros e bruxos que trabalham contra mim clamem aos seus deuses falsos, mas não encontrem resposta alguma. Que eles busquem poder nos demônios enganadores, mas sejam completamente abandonados. Que eles percebam com terror que o Deus que eu sirvo é o único Deus verdadeiro e que não há poder que possa resistir a ti. Então os esmiucei como o pó diante do vento, conforme o versículo 42, e os lancei fora como a lama das ruas. Senhor dos exércitos, esmiunce meus inimigos como pó que se dispersa, que eles sejam lançados fora como lama imunda, que toda força demoníaca deles seja quebrada irreversivelmente. Livraste-me das contendas do povo, como diz o versículo 43, e me fizeste cabeça das nações, um povo que não conheci me servirá. Pai, eu decreto profeticamente que vou ser cabeça e não cauda. Vou subir e não descer. Vou ser próspero, abençoado, vitorioso em todas as áreas da minha vida. Em ouvindo a minha voz me obedecerão, conforme o versículo 44, os estranhos se submeterão a mim com respeito. Senhor Todo-Poderoso, os estranhos desfalecerão de medo, como está no versículo 45, e com pavor sairão dos seus esconderijos onde tramam contra mim. Pai, que todo espírito maligno que se esconde nas sombras da minha vida desapareça agora sem deixar rastro. Que todo demônio enviado contra mim fuja apavorado diante da tua presença gloriosa. Que toda bruxaria seja desfeita completamente, para sempre, sem possibilidade de retorno. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, como declara o versículo 46 com júbilo, e exaltado seja o Deus da minha salvação acima de tudo. Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação.
Senhor amado, eu te exalto com todo o meu coração, eu te glorifico com toda a minha alma, eu te adoro com todo o meu ser. És o Deus que me vinga, diz o versículo 47, e sujeita os povos debaixo de mim. Senhor justo, vinga-me dos meus inimigos que agem nas trevas. Sujeita debaixo de mim toda a força maligna que se levanta, que livra dos meus inimigos, conforme o versículo 48. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim e me livras do homem violento e cruel. Senhor protetor, livra-me agora de toda a opressão. Exalta-me sobre meus perseguidores injustos. Protege-me de toda a violência espiritual e física. Por isso, Senhor, eu te louvarei entre as nações, como está no versículo 49, e cantarei louvores ao teu nome com alegria. Ele dá grande livramento ao seu rei, conforme o versículo 50, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Senhor, eu sou teu ungido, escolhido, separado. Eu sou teu filho amado. Dá-me grande livramento agora mesmo. Usa de benignidade paternal comigo e com minha descendência para sempre. Amém. A partir deste exato momento, sua história muda. A partir desta oração poderosa, um novo capítulo começa na sua vida. Eu decreto profeticamente sobre você que os próximos 30 dias serão dias de manifestação sobrenatural do poder de Deus. Você vai ver seus inimigos caindo um por um. Você vai ver as portas se abrindo misteriosamente. Você vai ver as maldições sendo quebradas de forma visível, tangível, real. Não estou falando de algo místico, distante ou abstrato. Estou falando de evidências concretas que você vai poder tocar. Você vai acordar um dia e sentir uma leveza inexplicável que não sentia há anos. Você vai perceber que os pesadelos pararam completamente. Você vai notar que as pessoas que te perseguiam começaram a te respeitar ou simplesmente desapareceram da sua vida como se nunca tivessem existido. Você vai ver oportunidades surgindo do nada, convites inesperados, portas que pareciam soldadas se abrindo. Você vai experimentar paz profunda, alegria transbordante, prosperidade crescente. Seu testemunho será maior que sua luta. As pessoas vão olhar para você daqui a alguns meses e vão perguntar com admiração: o que aconteceu com você? Como você conseguiu sair daquela situação impossível? Como você venceu aqueles inimigos tão poderosos? E você vai poder testemunhar com autoridade: foi Deus, foi o Salmo 18. Foi esta oração que mudou tudo completamente. Você se tornará um instrumento de libertação para outros que estão desesperados. Sua vitória inspirará a fé renovada em pessoas que estão desistindo de tudo. Seu testemunho será pregado em igrejas, compartilhado em grupos, celebrado por multidões. Você está mais perto da vitória do que imagina. Talvez você pense que ainda falta muito, que o caminho é longo demais. Talvez você olhe para suas circunstâncias difíceis e veja apenas montanhas intransponíveis. Mas eu profetizo sobre você neste momento. A vitória já começou no mundo espiritual. No reino invisível, a batalha já foi vencida por Jesus. Os anjos guerreiros já foram enviados do trono de Deus. As correntes espirituais já foram quebradas pelo sangue de Cristo. Agora é apenas questão de tempo até que isso se manifeste completamente no mundo natural. E esse tempo está chegando rapidamente, está muito perto de você. Então, não desista agora quando está tão perto da linha de chegada. Não desanime quando a vitória está à sua porta. Continue orando com fervor. Continue declarando com fé. Continue crendo com convicção. Nos próximos dias, você vai começar a receber sinais proféticos da sua vitória. Pode ser um sonho revelador, onde Deus te mostra que você está completamente livre. Pode ser uma ligação inesperada, trazendo uma notícia maravilhosa. Pode ser uma oportunidade que surge do nada, mudando sua situação. Pode ser simplesmente uma paz inexplicável,
que invade seu coração trazendo certeza. Preste muita atenção nesses sinais divinos. Celebre cada pequena vitória como se fosse grande. Agradeça a Deus intensamente por cada evidência da sua proteção. Porque quando você começa a reconhecer as vitórias pequenas com gratidão, as grandes vitórias se aproximam ainda mais rápido. E eu quero te dizer algo muito importante que vai transformar sua perspectiva. Você não vai apenas sobreviver a essa batalha espiritual. Você vai prosperar gloriosamente depois dela. Deus não está apenas te livrando dos seus inimigos malignos. Ele está te preparando cuidadosamente para um novo nível de unção. Ele está te promovendo para posições de autoridade. Ele está te levando para lugares de influência que você nunca imaginou alcançar. As mesmas pessoas que riram de você com desdém vão te admirar com respeito. As mesmas portas que foram fechadas violentamente vão se abrir de par em par. O mesmo inimigo que tentou te destruir vai testemunhar impotente sua exaltação. Então levante sua cabeça com dignidade. Endireite seus ombros com confiança. Limpe suas lágrimas com esperança, porque o choro pode durar uma noite longa, mas a alegria vem pela manhã. E sua manhã está nascendo agora, neste momento. Sua alegria está chegando em alta velocidade. Sua vitória está garantida pelo sangue de Jesus. Seu testemunho está sendo escrito pelo próprio Deus. E quando Deus escreve uma história, o final sempre é glorioso. Sempre é vitorioso, sempre é transformador. Se esta oração tocou profundamente seu coração, se você sentiu o poder de Deus operando enquanto orava, escreva Amém nos comentários agora mesmo. Declare sua fé publicamente. Profetize sua vitória com ousadia e compartilhe esta oração urgentemente com alguém que precisa de proteção agora. Pode ser um amigo próximo, um familiar querido, alguém que você sabe que está sendo atacado espiritualmente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para libertar uma vida hoje. E se você quer continuar recebendo orações poderosas como esta, mensagens que edificam sua fé profundamente, conteúdos que fortalecem seu espírito continuamente, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Porque Deus tem muito mais para te entregar nos próximos dias. Muito mais revelações sobrenaturais. Muito mais libertação poderosa. Muito mais vitórias extraordinárias. Esta é apenas a primeira de muitas bênçãos que vão transbordar abundantemente sobre sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde com zelo. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. E que a partir de hoje a proteção sobrenatural do Salmo 18 esteja sobre você, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre tudo que te pertence. Seus inimigos cairão derrotados. As maldições serão quebradas permanentemente. A bruxaria será destruída completamente. E você andará na plenitude das bênçãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém.